nós vamos dar continuidade, a partir de agora, do seminário Desenvolvimento em Sustentabilidade e Sociobiodiversidade. Esse seminário é uma proposta do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos em apresentar as pesquisas que vem realizando, os trabalhos de professores, alunos e também de parceiros, né, das pesquisas realizadas pelo NAIA e pelos seus professores e alunos. Hoje nós temos uma programação relacionada a tentativa, né, de entender um pouco, né, como está se dando a pandemia, né, dentro das comunidades indígenas. Essa é uma mesa, né, que tem como temática Território da Morte e Rituais, Pandemia e Política. Nós temos como convidados a professora Rosa Acevedo Marim, né? A professora Rosa Acevedo Marim é graduada em Sociologia e fez doutorado na França e pós-doutorado também nas universidades de Montreal e também na França. É professora titular da Universidade Federal do Pará, lotada no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, e colabora com o nosso Programa de Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido e também o Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFPA. Também possui colaborações no Programa de Pós-Graduação em Cartografia Social e Política da Amazônia, na Universidade Estadual do Maranhão. Temos aqui também como convidado o professor Alfredo Wagner Almeida, né, que é mestre em Antropologia Social e doutor também em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é coordenador do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, conselheiro regional na SBPC e coordenador da Comissão de Direitos Humanos da mesma SBPC. Professor nos seguintes programas de pós-graduação: Cartografia Social e Política da Amazônia, na Universidade Estadual do Maranhão, interdisciplinar em Ciências Humanas na Universidade do Estado do Amazonas e na pós-graduação em Sociedade e Cultura da Universidade Federal do Amazonas. Eu gostaria de convidar os professores, né, a proferir suas falas, lembrando que teremos de 20 a 30 minutos para essas exposições e depois voltamos com perguntas e comentários do nosso chat na página do evento. Eu gostaria, então, de começar com a professora Rosa Acevedo. Professora, bem-vinda, fique à vontade para a sua exposição. Tá? Bom dia a todas e todos. Eu agradeço muito a resposta dada pelo NAIA à nossa proposta de realizar esse seminário, que surgiu entre os organizadores do último lançamento do livro Pandemia e Território, que se realizou na Universidade do Ocidente, Autônoma do Ocidente, em Colômbia, Cali. Conversávamos ou tratávamos nesse momento da aproximação para um público, e falando para um público internacional, tínhamos convidados da Alemanha, da Itália, Colômbia, Brasil, e lembrávamos um evento que é muito significativo culturalmente, que é o Dia do Finado. O Dia dos Finados no Brasil. O Dia dos Finados, entre povos e comunidades tradicionais, em que tem um significado muito especial a cuidados com o cemitério, os rituais que envolvem esses cuidados. E a ideia é, hoje, apresentar
dos capítulos, uma das partes do livro Pandemia e Território, que foi organizado pelo projeto Nova Cartografia Social, o programa de pós-graduação em Cartografia Social e Política da Amazônia, da UEMA, e o projeto CLUA, que em parte financia e está financiando a publicação impressa desse livro, um livro que tem mais de 1.200 páginas, e este livro já teve vários lançamentos. E queríamos muito trazer para este seminário esse significado de territórios da morte, rituais, pandemia e política. E eu vou fazer um pequeno registro de como está no livro esse território da morte, sempre entre aspas, entendendo aqui como uma experiência em torno dessa discussão pandemia e território, no qual trazemos a questão dos territórios da morte, que nessa coletânea passa a ter uma importância, se constitui na terceira parte do livro e se constitui num conjunto de páginas que chegam a 189 páginas, com 69 documentos que são os obituários, que são as listas de vítimas da Covid, e onde tivemos mais de 40 colaboradores. Estes colaboradores são colaboradores pesquisadores, mas, sobretudo, é a mobilização que associações, federações indígenas tiveram, e também quilombolas, para enviar informações, para canalizar uma série de informações. Uma parte delas já está dentro do site do projeto Nova Cartografia, e o que está aqui, o que vamos frisar a partir de agora, esse significado dos obituários, um significado que é diverso. Nós tentamos captar o que os obituários têm a dizer sobre as vítimas, e as vítimas que deixam de ser cidadãos ou pessoas anônimas, né? Eles estão aqui mencionados por suas etnias, estão mencionados também pela sua trajetória dentro das suas comunidades de referência, dentro dos seus grupos de referência. Então, obituários, de uma forma direta ou indireta, nos vão a trazer uma série de informações sobre povos e etnias que não podem ser apenas restritos a um número de indígenas mortos, o número de quilombolas mortos, o número de povos de terreiro também que faleceram. Então, eu quero trazer alguns dos pontos que estão no livro de Pandemia e Território, para depois brevemente fazer a segunda parte, que seria Pandemia e Política, né? Trazendo o que nos parece mais importante dessa última parte. Bom, nós estamos ainda de uma forma muito ambígua em tempo de pandemia. Digo ambígua porque há uma tendência a querer ocultar a pandemia, querer invisibilizar o que está ocorrendo. Então, isto não é desse mês de novembro, onde contamos mais de 160.000 mortos, mas é realmente porque o tempo da Covid representa um tempo em que mecanismos de controle social e dominação política se concentram nas agências e nos dispositivos vinculados à saúde pública. Nós procuramos, nesse livro, entender essas relações de poder, como elas tentaram objetivar a questão dos controles de recursos mobilizados, colocar as questões em relação às próprias disputas que se davam
no plano político por esses recursos, ou a formas como se abriram processos jurídicos sobre suspeitas de corrupção em relação a licitações, a contratação, a construção de hospitais. E isto nos parece algo que, em princípio, já dá ideia dessa capacidade de exercer um controle sobre a vida, né? Em muitos casos, nós vimos que, ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, e quero dizer para o público que Pandemia e Território se constitui para o projeto Nova Cartografia Social. Os pesquisadores e os agentes que estão atentos a esse domínio que estamos tratando de pesquisa, algo extremamente singular para nos repassar, continuar no repasse de informações, na continuação de uma reflexão permanente. Nós entendemos, e isto é central nesse livro, que a biopolítica, tal como examinada pelos autores, Foucault, etc., ela precisa ser entendida através dos biopoderes locais. Como se produz a gestão da saúde, como se produz a gestão da higiene, da alimentação, da sexualidade, da natalidade. E eu quero frisar como se deu também o momento em que, e sobretudo no meses de junho, julho, em que o aumento das taxas de óbitos eram elevadas, aquilo que nos parecia extremamente mórbido, dos grandes espaços dos cemitérios reservados para as vítimas do Covid, né? E que, em muitos momentos, nos dá a ideia de que um controle, um domínio sobre a vida, um controle, um poder que se estabelece. E, nesse período de pandemia, os pontos relativos a essa gestão da saúde tornaram-se política propriamente. E isso nós acompanhamos através de tudo que representa as mudanças de 3 ministros, as mudanças a nível da gestão das prefeituras municipais, das situações mais concretas, diretas, locais, sobre os dirigentes dos distritos indígenas, dos distritos de saúde indígenas, né, que se constituem objetos privilegiados de relações de poder. O mesmo vamos acompanhar quando estamos agora, e isto é talvez a associação mais imediata que está sendo realizada sobre a imunização, sobre a questão da possibilidade das vacinas, as questões da possibilidade de um novo exercício de um poder arbitrário sobre como vai ocorrer, quem vai ser vacinado primeiro, que grupos vão ser privilegiados. E nada disso nos parecem actos arbitrários, porque há uma relação que se está estabelecendo entre esses actos arbitrários e a questão de uma população, entre aspas, que está, isto usando o termo do Foucault, no livro Segurança, Território e Política e População, para assegurar uma modalidade de gestão da força de trabalho. Não quero esquecer aqui algo que foi muito vinculado nas notícias, quando no dia 2 de novembro, quando se falava das perdas de vida, e foi calculado isto em termos de bilhões de perdas que representam um capital político, ou seja, esse território da política, em alguns momentos, negligenciou esse capital humano. Então, nós estamos querendo frisar esse significado da biopolítica, essa passagem de uma dimensão político-organizativa a uma dimensão também que é profundamente ética, e como interpretar esses processos políticos que se transformam em
factores éticos e estratégias adoptadas pelos governos. Quais são essas estratégias? Quais são esses actos de Estado? Em que medida as iniciativas de compreensão do fenômeno da pandemia se acham referidas a uma racionalidade política, a fundamentos liberais, a uma ética que surge, que se apresenta de uma forma nesse momento. Territórios da Morte, que está como título dessa nossa palestra, e título dessa parte do livro Pandemia e Território, é um dos significados utilizados na coletânea para abranger uma diversidade de situações sociais, tanto referidas a terras tradicionalmente ocupadas, ao referenciadas, como a elementos mais intangíveis, ou seja, não é o significado que os territórios estão tendo a ação do governo federal, que provocaram tantas tensões e conflitos, e provocam, como vemos através das políticas e dos decretos elaborados em termos da mineração, a mineração em terras indígenas, as tensões que têm provocado uma série de políticas também que dizem respeito à segurança ou insegurança desses povos nos seus territórios. Então, nos termos dessa expressão territórios da morte, estamos frisando uma variedade de situações que demonstram a complexidade desse significado e a relevância desse uso. Então, agrupamos nesse capítulo, nessa parte, Territórios da Morte, um conjunto de textos que é aberto e múltiplo, encerra uma pretensão de discernir como os modos de vida dos povos tradicionais são afetados por efeitos econômicos, como vimos, e está em vários capítulos desse trabalho, a interrupção da pesca, do turismo, da agricultura. Bom, esse capítulo, Territórios da Morte, e frisar o obituário como um documento etnográfico, como uma parte de uma prática etnográfica de o que estava ocorrendo com os corpos, ele começou muito cedo no nosso trabalho, a partir de a captação, a forma como éramos chamados a dar conta da morte de pessoas que não eram muito próximas. Eu diria, por exemplo, o Aldeban Vaniva, outras pessoas que surgiam num cenário internacional e que cobravam muita importância para lembrar aqueles que, como a escritora, a cinematografista francesa, de origem francesa, com uma vinculação muito forte à cinematografia da África, de países africanos, que é Sarah Moldoror, também o Dom Alfredo Bolívar, um indígena da etnia Okaina, que é o ator principal do livro O Abraço da Serpente. Mas o que estávamos fazendo, e foi um trabalho que se deu na dinâmica de uma relação, na dinâmica de compreender o que estava ocorrendo, e talvez seja muito complexo dizer as emoções que trazem esses meses de pandemia, os primeiros 3 meses, a continuidade. Hoje parece que respiramos asfixias menor. Então, o obituário se transformou em uma forma de falar da vida nos territórios da morte. Isso é uma frase muito frisada pelo professor Alfredo, uma resistência. E aqui quero lembrar um obituário de o Juvenal, o senhor Juvenal, do Quilombo de Salvaterra, do Quilombo de
Siricari, né, que eu conheci, e um jovem pesquisador, o José Souza, ele elaborou esse obituário. Elaborou esse obituário falando da morte do senhor Juvenal nos tempos da resistência ao Covid. Ele que tinha trabalhado, ele que tinha agido permanentemente em função da questão do território, da titulação dos territórios quilombolas de Salvaterra, especialmente esse quilombo de Siricari. E aqui eu quero, por último, e para não ultrapassar o tempo, lembrar que uma das noções teóricas que mais a gente tem entrado no nosso vocabulário é necropolítica. Necropolítica, uma construção teórica do filósofo e camaronês Achille Mbembe, e entender que nós estamos atentos a uma série, e isto é a gestão mortífera que está sendo realizada em termos dessa pandemia. Eu estou muito mobilizada atualmente por notícias de um cemitério, do cemitério da comunidade Balsas, no município de Acará, o grande trabalho, a grande disposição e a ação que eles estão realizando para para limpar um cemitério e ter a garantia de que esse cemitério forma parte do seu território, e esse território por parte dos quilombolas dessa comunidade chamada Comunidade Balsa. Muito das questões que temos visto e que talvez nos aproxime desse dia do final, há inúmeras proibições que surgiram em função de políticas de isolamento social, da visita aos cemitérios, o que é diríamos, uma prática culturalmente importante para os povos tradicionais, nas cidades, para esses grupos, e efeitos de poder que mudaram muito esta forma como essas políticas governamentais em cada lugar decidiram o que iria ocorrer com os cemitérios e a visita aos cemitérios, em muitos momentos, a substituição por um acto que se dava através da visita à internet. Então, eu diria que, em relação a essa pandemia e política, hoje nós temos que lembrar que pelo menos duas decisões se tornam extremamente fortes para pensar os corpos, para pensar a morte, para pensar o que ocorre aos corpos ainda ameaçados, os muitos corpos ameaçados, e ameaçados por uma contaminação. Então, ao lado de situações como que foram muito debatidas, e este é um debate que foi realizado, uma apresentação que foi realizada pela mídia, por exemplo, falar do colapso funerário, e em vários momentos lembrar como está ocorrendo estas políticas na cidade em relação à gestão dos cemitérios, o que ocorre com esses cemitérios. Isso seria uma parte dessas nossa possibilidade de continuar pensando esse tema, temas que são muito modificados, porque uma parte do que é esta gestão do cemitério, os serviços municipais do cemitério, eles têm passado a uma política terciarizada e uma centralização, além de todo o campo que representa a privatização dele. Mas eu quero falar de duas políticas que talvez nos chame muito a atenção agora, que é essa questão da vacina
E a outra, a questão do SUS. A questão do SUS começaria por ela. Em dia 26 de outubro, menos de poucos dias atrás, menos de 10 dias, há um decreto, que é o decreto 10.530, que transfere do Ministério da Saúde para o Ministério da Economia toda a questão da gestão da política de saúde, dessa política de saúde. Então, da gestão do SUS. Isto é um debate que não pode deixar de ser relacionado a esse território da morte, o que representa, em termos da insegurança de milhões de pessoas que têm no atendimento do SUS uma salvaguarda em situações de doença. E a outra questão é a questão da vacina, cheia de perplexidades e cheia agora com determinados discursos governamentais que podem se permitir pedir que apracemos, que não tenhamos pressa em relação a uma vacina, que pensemos, relativizemos a ideia de uma obrigatoriedade da vacina. Queria também lembrar que provavelmente tenhamos muito a dizer nos próximos, e escrever, e a ler, e a observar, nos próximos meses sobre as questões que redundam em termos de situações inesperadas para as comunidades que estão no plano de aumento da fome, com as proibições ou com as multas por aqueles que se dedicam a realizar nesse plano de continuidade de suas vidas a agricultura, como é que ela vai ocorrer. Eu queria, assim, então, terminar nossa conversa, nossa exposição, e agradeço muito a possibilidade de estar nesse seminário do NAI. Nós temos ainda programações para realizar no mês de dezembro. Estamos organizando lançamentos a partir do NAI, a partir do UFPA, de vários boletins, livros, e agradecemos muito a acolhida ao professor Silvio e a coordenação do NAIA por esse momento. Muito obrigada. E fico à disposição para as novas questões, Obrigado, professora Rosa. Agradeço a sua fala e passo a palavra imediatamente ao professor Alfredo Wagner para usar o seu tempo para fala. Boa tarde, professor Alfredo. Bem-vindo. O seu microfone está desligado, professor. Agora. Obrigado, professor Silvio. Obrigado também à coordenação do NAIA. Eu queria agradecer muitíssimo ao convite e aproveitar essa oportunidade para estabelecermos uma interlocução que suponho necessária nesse momento. Esse título, Pandemia e Territórios, Obituários na Discussão do Trabalho e da Morte, que é um título que eu propus, mas eu aceitei com muitas reservas e receios, porque, para mim, intimamente, a morte não devia interessar-nos, né? Do meu ponto de vista. A depressão tampouco deveria nos interessar, como diria o próprio filósofo, né, do Alain Badiou. Mas, se para alguma coisa serve a filosofia, a antropologia, é para afastar de nós esse cálice das paixões tristes, né? E nos convidar a compreender, e é também o convite que faço a vocês, que as vítimas fatais do Covid-19, que agora já estão alcançando 165 mil, quer dizer, passam de 160 mil, e a partir das quais nós nos pretendemos refletir, e nessa pesquisa, né, elas afastam todas as ilusões e nos preparam para falar da morte como instrumento de combate pela beleza da vida.
É nesse sentido que tomamos as informações necrológicas como objeto de reflexão para o nosso trabalho. E aqui eu me encontro para falar de obituários, né? Falar sobre esse trabalho da morte e em tempos de coronavírus, né? Onde os conceitos como biopolítica, como a professora Rosa já mencionou, biopoder e o trabalho da morte, que são tomados ao Foucault, ao Mbembe, né? Ao Fanon, como instrumentos analíticos, ou seja, como mecanismos, no caso de Foucault, como mecanismos de ação na saúde, com modalidade de controle, para, inclusive, impingir mobilizações políticas, né? Inibir mobilizações políticas. A biopolítica, através dos poderes locais, ela se ocupa da gestão da saúde, da higiene, da sexualidade, da alimentação, né? Na medida que elas se tornam parte de um jogo político, ou tem o corpo como objeto do poder político. Então, o controle social do corpo, dos gestos, dos deslocamentos, que é tão forte nesses tempos pandêmicos, né? Elas significam uma forma de controle do poder, né? Mas é também o corpo como uma modalidade de resistência ao poder. É aqui que nós entramos. O obituário, como parte dos rituais fúnebres, né? Ele mostra que essa pandemia está sendo um tempo de rever criticamente as ações coloniais. É um tempo também para se rever os efeitos do colonialismo e desse campo da cultura, e, sobretudo, do patrimônio histórico e artístico. É como se o estudo desses mortos por Covid ele fosse um pouco paralelo às lutas que ocorrem hoje praticamente no mundo europeu, no mundo norte-americano e no mundo africano, sobre o patrimônio histórico e artístico. E diz respeito, principalmente, como está ocorrendo, desculpe, esqueci de falar aqui na região amazônica também, a derrubada de estátuas. Eu acho que essa derrubada de estátuas, ela significa também uma forma de um tipo de morte de uma memória colonialisticamente imposta, né? Então, por exemplo, a destruição em Oxford da estátua do Cecil de Rhodes, que é o grande explorador da Rodésia na África, né? A derrubada da estátua dele, a derrubada da estátua do Cristóvão Colombo nos Estados Unidos, né? A derrubada dos mercadores de escravo como Austin, a estátua dos mercadores de escravo como Austin na Inglaterra, em Bristol, sem dizer dos militares escravistas, como Jefferson Davis, que foi o presidente da Confederação na Guerra Civil Norte-Americana, ou o próprio General Lee. Eu acho que a destruição dessas estátuas todas, elas refletem um novo momento que nós estamos vivendo. Um novo momento que é uma retomada, quer dizer, esses tempos pandêmicos também foram tempos de uma retomada de uma luta contra as formas de racismo. Black Lives Matter, a partir da morte do George Floyd, eu acho que ela reflete isso, reflete uma mobilização, uma tomada das ruas, uma forma de resistência, e também isso reflete na história do conhecimento e na história da ciência. Pensem vocês que até o nome dos jogos linneanos, inspirados no Carl Linné, que é o sueco, que é o gestor das classificações que nortearam todas as ações do mundo colonial, basta dizer que, no caso da Amazônia, na viagem de Ferreira, no fim do século XVIII, né, na viagem filosófica ao Rio Negro, o que acontece? Acontece que no preâmbulo do livro, no prólogo, tem uma citação, que é uma citação do Carl Linné, onde ele diz que tudo tem que ser observado. É a divisão do reino vegetal, reino animal, né, e o reino mineral. Quer dizer, e agora a proposta é mudar o nome dos Jogos Linneanos dos Estados Unidos. Quer dizer, vamos lutar contra os classificadores, contra aqueles que produziram as classificações, essas classificações que permearam o mundo colonial e toda a forma de conhecimento. Então, entrou um capítulo da história das ciências. E esse capítulo da história das ciências, ele atinge também intelectuais franceses fortes, né? Como eu acho que esse ponto aí é um ponto super importante, como Victor Schœlcher, que é um abolicionista francês, o principal parlamentar francês que lutou pela segunda abolição na França. A estátua dele foi derrubada em Cayena, foi manchada de sangue. Quer dizer, nós estamos vivendo, então, né, uma alteração de eventos científicos, uma destruição de um certo patrimônio histórico e artístico montado pelo colonialismo, e uma ideia de rever as homenagens e as odes, os elogios à morte, a partir desses colonizadores. Então, é um tempo
e que, do nosso ponto de vista, nós fortalecemos muito a ideia da morte gloriosa desses indígenas, desses quilombolas que estão sendo mortos pela Covid-19, muitas vezes por uma certa inocuidade da ação oficial, da ação governamental. Ao mesmo tempo em que nós cumprimentamos esse movimento em escala mundial de rever as ações coloniais e de rever os elogios à morte dessas figuras que foram escravistas, que foram os responsáveis pela perduração e da ação colonialista. Eu acho que essa discussão é uma discussão muito atual, porque ela também está ligada a ações jurídicas. Por exemplo, nós estamos vivendo agora 2 ações jurídicas, 3, aliás, absolutamente fenomenais. Uma, a devolução dos restos mortais do Patrício Lumumba para o Congo, por exigência dos movimentos sociais do Congo e da própria família do Lumumba, morto há 61 anos atrás. O que está em jogo, 59 anos atrás? O que está em jogo nisso, da devolução desses restos mortais? O Lumumba foi o primeiro presidente eleito do Congo depois da descolonização, não é? Descolonização belga, forte, já havia sido denunciada pelo Keisman no início do século XX. Então, quer dizer, agora, dessa segunda década do século XXI, se exigia devolução, devolução de que corpo? Se o corpo dele foi carbonizado, foi destruído com ácido, não é? Foi todo, segundo os depoimentos apurados nessa investigação jurídica, não é? Com os policiais que procederam a isso. Um dos policiais entrevistos guardou um dente, que fez um colarzinho. Então, o Congo, os movimentos sociais e a família exigem a devolução do dente. Imagine, quer dizer, que a morte é simbolizada por uma parte do corpo, né? Esse que é a grande ideia da biopolítica, de uma parte do corpo, 60 anos depois, o significado disso. Outro morto transladado, que se exige a transladação, e os Estados Unidos já fez um pedido de desculpa, é o Ota Benga, que é o pigmeu, também do Congo, que ficou numa jaula do Jardim Zoológico do Bronx, em Nova York. Ele fica nessa jaula, sendo exposto juntamente com os macacos, para o estudo de biólogos e outros que pretendiam estabelecer o elo perdido da passagem dos macacos para os humanos. Então, esse pigmeu ficou lá junto com os macacos, se suicida depois, né? Então, quer dizer, então, agora vem à tona o Ota Benga. Então, nós estamos vivendo, a partir desses movimentos, dessas mobilizações de rua, uma luta contra o racismo, mas uma luta também contra o racismo científico. E esse racismo científico que aparece com força nesse caso pandêmico. Então, o nosso trabalho, qual foi o nosso trabalho? O nosso trabalho, em primeiro lugar, o primeiro passo dessa pesquisa, foi conceituar o obituário, a ideia de obituário. Um obituário como instrumento crítico de um território da morte, que é uma expressão trabalhada pelo Bebembe, buscando alcançar progressivamente, por observações sucessivas, a constelação de significado derivada da problematização da noção corrente de informação necrológica, colocando em jogo o que é o registro necrológico. Então, começamos a ver, por exemplo, que os atestados de óbitos, em muitos casos, não dizem Covid-19, porque Covid-19 no Brasil foi interpretada como doença ocupacional. E uma doença ocupacional, ela priva o morto de certos direitos. Por exemplo, um plano de saúde não tem cobertura para quem morre de doença ocupacional. Não há cobertura, as apólices não cobrem isso. Então, quer dizer, essa discussão é uma discussão central. E nós pensamos, então, a privilegiar essa lógica dos elogios sepulcrais, mas dos rituais da morte. Os rituais da morte como uma sequência complexa, uma sequência cerimonial complexa. Dizemos isso porque os teóricos, tanto Turner quanto o próprio Van Genen, dizem que os rituais fúnebres são os rituais mais longos, que inclusive tem um luto, que se estende em demasia. São diferentes dos outros rituais de passagem. Não é? Então, essa ideia da vida para a morte, ela não é simplesmente, ela é algo muito complexo em termos de rituais. E nós estamos vivendo aqui, quando nós estamos trabalhando esse conceito dos rituais fúnebres, esse trabalho com os conceitos, trabalhar o conceito no sentido que é emprestado pelo George Canguilhem. Como é que se trabalha o conceito? O conceito ele tem que ser trabalhado. Então, o trabalho no conceito aqui consistiu numa composição criteriosa de um espesso repertório de narrativas concernente às vítimas fatais de Covid. Como é que os parentes, como é que as lideranças das associações representativas
explicaram a morte, sobretudo de indígenas e quilombolas. Como é que isso foi explicado? E nós começamos também a querer romper um pouco com essas estatísticas que eram produzidas. Morreram 860 índios. Nós evitamos essa ideia genérica. Nós começamos a trabalhar, esse cartaz aqui ele demonstra isso, com um retrato fornecido pelas famílias, aquilo que os familiares foram fornecendo ao projeto Nova Cartografia Social. As famílias começaram a nos mandar informações para a gente estampar no site. E nós começamos a utilizar esse material que nos era enviado, com assentimento das famílias, certamente. Houve famílias que não autorizaram, para vocês terem ideia, e não autorizaram por quê? Por causa do estigma. Morrer de Covid é um estigma. Pode parecer que não, mas numa comunidade é um estigma. Há uma tentativa, inclusive, de esconder essa doença de muitas famílias. Muitas unidades familiares trabalharam esse universo dessa morte como uma coisa íntima, daquele círculo aconchegante que impedia qualquer externalidade, que bloqueava qualquer possibilidade de publicizar esse ato íntimo de uma morte por uma doença que a família não aceita. Né? Outra situação de não aceitação foi do ponto de vista religioso. Famílias que frequentaram templos religiosos, onde teriam ocorrido aglomerações, e houve, inclusive, mortes, inclusive, dos funcionários religiosos. Essas mortes também elas foram obliteradas. E muitas famílias não nos autorizaram a colocar. Nós tínhamos essa informação fornecida por terceiros, mas as famílias não autorizaram que colocássemos. Então, esses retratos que eu mostrei nesse caso, esse aqui é um, nós já temos 4 impressões desse tipo, essa aqui é a segunda impressão, para vocês terem ideia, né? Nós já temos uma impressão que completa esse quadro todo, com 140 informações trabalhadas. Nós começamos a trabalhar a foto do morto. E uma coisa surpreendente é que todas as fotos que as famílias mandaram, os mortos estão rindo, à exceção de 2. Esse sorriso aqui não é o sorriso cômico que o Bergson fala, não um sorriso provocado pelo cômico, é um sorriso de resistência ao trágico. Então, tem uma diferença muito importante, que não é a teoria do Bergson, né, do filósofo Bergson, sobre o riso. É o contrário, é o riso como elemento de resistência à morte. Então, eu acho que esse dado aí é outro dado central que nos orientou nesse trabalho de conceito de morte que estava em jogo aqui. Por outro lado, também, essa norma médica de distanciamento social, ela impediu os rituais fúnebres. Não houve, nós, por exemplo, no caso do Aldenor Ticuna, que é o segundo desse quadro aqui, né, que é um professor, demorou 48 horas para ele ser enterrado. E as famílias nos comunicaram. Nós tínhamos feito um trabalho de mapeamento social com essa associação. E o líder da associação nos comunicou: olha, nós estamos aqui com o cadáver, não sabemos o que fazer, não podemos nos aproximar e não conseguimos enterrar, porque o SOS Funeral não está funcionando, num período que aqui em Manaus havia uma demanda muito grande. Então, isso nos obrigou, nós tivemos que fazer uma cotização, né? Fizemos uma vaquinha virtual, que era uma das normas em jogo, foi o tempo todo vaquinhas virtuais. Aqui foram N vaquinhas virtuais, não posso dizer quantas, nem como, posso dizer os povos que adotaram esse recurso. Mas a vaquinha virtual para adquirir um caixão. Para adquirir um caixão e para acelerar o sepultamento. Mas foi um sepultamento solitário. Não teve um acompanhamento familiar. A inibição e a proibição às aglomerações transformaram o morto, né, num morto solitário. Uma solidão da morte. Você ser enterrado sem os entes queridos. Você ser enterrado sem o pranto presencial das pessoas do teu aconchego. Então, quer dizer, esse dado foi um dado importante, porque os rituais fúnebres, eles se mostraram incompletos, eles se mostraram inacabados. Havia sempre uma sensação de incompletude. Essa sensação de incompletude, ela foi, digamos assim, ela foi muito forte, porque ela nos obrigou a redefinir a ideia de aglomeração do sepultamento. Nós passamos a ter uma forma... Agora, como é que nós observamos isso se não teve um dado presencial? Como é que foi feito isso? Daí que todo esse trabalho de campo ele foi montado virtualmente. Ele foi montado a partir de uma rede de contatos que funcionava o tempo todo. Está funcionando na rifa, né? Uma rifa beneficente.
está funcionando na vaquinha virtual, está funcionando numa cota para adquirir máscara ou para adquirir álcool gel. Ele foi funcionando em várias ações mutualistas. Então, os laços no ritual fúnebre, eles se constituíram a partir do mutualismo. Ora, mas esse mutualismo, no caso brasileiro, ele foi sempre interpretado como pré-político. As ligas camponesas, por exemplo, começaram de cotizações para compra de caixão, em que os vizinhos se reuniam, compravam caixão e garantiam às pessoas um sepultamento digno. Então, nós começamos a perceber que aqui o mutualismo não era pré-político. O mutualismo era uma forma política. Ao contrário do que o Hobsbawm, que os autores falam, o mutualismo aqui não é uma forma pré-política. Ele é uma relação política no tempo de pandemia que impede o contato presencial. Então, a virtualidade, ela começou a gerar uma outra forma, uma reinterpretação do mutualismo, né? E nós começamos a perceber, eu acho que esse é que é o dado importante, nós começamos a perceber também e a privilegiar as narrativas fúnebres, porque aparecia sempre, o que passou a entrar como informação necrológica era uma coisa que dizia assim, nota de pesar, ou então nota de falecimento, acompanhando sempre, e aquela ideia do retratinho, do retrato 3x4 acompanhando esse tipo de coisa. Isso começou a circular com muita força. E eram as informações que nos chegavam. A partir daí, nós começamos também, nessa solicitação de autorização às famílias de inclusão, ou às lideranças de inclusão dos mortos. Por exemplo, os Cocama é um povo que apresenta o maior número de mortes. Então, nós entramos em contato com a Gladys, da Federação Cocama, em Tabatinga, e a Gladys foi nos permitindo informações, foi nos autorizando a utilizar não só as listagens de nomes que eles tinham, mas também as fotos obtidas junto às famílias com assentimento de famílias, né? A mesma coisa com relação a quilombolas. Por exemplo, a Tia Uia, no estado do Rio de Janeiro, nós tivemos que ter uma interveniência muito forte. E nesse caso específico, a presença do antropólogo Oswaldo Martins foi fundamental, porque nós entramos em contato com os filhos da Tia Uia. No início havia um retraimento, né? E depois eles autorizam. E eles leram a versão final, sugeriram modificações e saiu como eles queriam. Então, quer dizer, nós começamos a tomar as narrativas familiares, ou o controle da narrativa familiar, sobre aquela narrativa produzida pelo pesquisador, como um elemento de conhecimento. A partir daí, nós começamos o mesmo caso das listas, como eu mencionei no caso dos Cocama. A mesma coisa com as organizações de indígenas do Rio Negro, a mesma coisa com o Conselho Indígena de Roraima, que tem muita informação, o CIR. Então, nós começamos, assim, a pegar as informações que estavam sendo produzidas, mas nós evitamos o tempo todo, e não aceitamos, nós não usamos números, nós usamos sempre, os nossos levantamentos são esses. Com isso, nós chegamos a cerca de 20% dos indígenas mortos, é o que nós temos nesse momento. E nós temos cerca de 10% dos quilombolas, temos um número inferior de quilombolas, que é mais difícil, sobretudo por essa interdição estigmatizante e de natureza religiosa, que não permite que se admita que a morte foi por Covid-19. Isso ocorreu em alguns templos religiosos, que mantiveram as aglomerações, que perderam vários pastores e padres e não se colocaram, não aceitavam colocar isso como... Então, quer dizer, houve um retraimento de ordem religiosa, houve um retraimento de ordem estigmatizadora, quer dizer, a morte por Covid estigmatiza, e houve também, digamos assim, uma recusa, né? Porque as próprias entidades de representação, elas fizeram boletins que elas dão número, ou então os Cocama dão nome, mas não dão essa informação que nós buscamos construir. Então, essa ideia do obituário é a informação que ficou faltando nos rituais fúnebres, é aquilo que não foi coberto. Nesse sentido, nós não entramos em nenhuma forma de concorrência por mostrar um número maior. Não, nós não entramos nessa lógica do número. Nós entramos na lógica da qualidade das informações e respeitava a identidade do morto. Nós trabalhamos com os fatores identitários da morte. Nós não trabalhamos com o quantitativo. Isso nunca foi um elemento que nos interessasse. Nesse sentido, nós percebemos também que as instituições oficiais, né, governamentais, como o próprio DCEI, que trata das questões indígenas,
ou aqueles que são referidos à Fundação Cultural Palmares, eles não produziram listas de conhecimento mais detalhado. Eles não produziram o diagnóstico sobre essa situação das modas. Produziram, sim, coisas bastante superficiais, né? Coisas bastante, digamos assim, numa visão horizontalizada, mas não produziram conhecimentos muito diretos. E nós começamos a produzir esses conhecimentos, como se esse obituário ele fosse um complemento dos rituais fúnebres. E isso começou a ser entendido, pelo menos nesses percentuais, os que aqui nos propiciaram informações, eles foram entendidos, porque nós pedimos autorização. Nós começamos a discutir isso, porque, inclusive, o que me chamou muita atenção foi que essa forma da foto conter um riso, não é uma foto mortuária nesse sentido, isso representar o riso é uma forma de resistência. O riso é um encontro com a vida. O riso não é a lágrima, não é o choro da carpideira pela morte. Pelo contrário, o riso é a construção da vida num quadro pandêmico que indica a morte. Eu acho que essa foi assim, quer dizer, o território da morte é um lugar de construção do lugar da vida. Eu acho que essa inversão, né, ela nos fez nos levou a uma reinterpretação dessa ideia de necropolítica, onde você parte de todas as informações necrológicas para construir o seu inverso. E, por outro lado, essa ausência de instituições oficiais, né, que executavam a mediação dos povos indígenas com o Estado, ela também nos chamou bastante atenção. Não houve nenhuma delas que produzisse. Nós temos, se vocês procurarem na internet, mortes de indígenas por Covid-19, ou morte quilombola por Covid-19, vocês vão ver que há extensas listas. Há uns até que apresentam também retratos. Aliás, os mesmos que nós, muitos dos nossos são os mesmos, os retratos são os mesmos, porque esses retratos acompanham as notas de pesar. Então, quer dizer, esses retratos foram publicizados, mas do ponto de vista das famílias, não do ponto de vista do Estado, não do ponto de vista dos mediadores. Os mediadores viraram fonte de segunda mão. Então, eu acho que isso inverteu um pouco a lógica da mediação. Nos tempos pandêmicos, nós estamos presenciando um processo de transformação das ações mediadoras, né? Eu acho que, aparentemente, há uma mudança nas esferas de mediação entre os povos indígenas e a sociedade, entre os quilombolas e a sociedade, entre as comunidades de fundo de paz e a sociedade, entre os faxinalenses e a sociedade e o Estado, né? Entre as cavadeiras de Coco-Babaçu e o Estado. Quer dizer, os povos e comunidades tradicionais passaram a se relacionar com o Estado de uma forma diferente. E mesmo essas demais identidades coletivas emergentes, elas têm uma nova forma de relação com o Estado. Então, talvez, esse tempo pandêmico, ele possa significar o início de um enterro, de um ato sepulcral, mas é o sepulcro de uma forma de mediação, uma forma de tutela que ainda estava ligado aos tempos coloniais. Então, pela primeira vez, do meu ponto de vista, apareceu para nós, né, um ponto de vista das organizações indígenas que reforça essa ideia de recusa cada vez maior de delegar poderes a agências e agentes externos. É como se houvesse o fim dessas eternalidades, ou o começo do fim, o nascente do fim de tutelas, de mediações e de ações que procuram intermediar quaisquer reivindicação, né? Essa lógica que orientou muito tempo, ou que orienta, continua orientando, todos aqueles que consideram a mediação como necessária. Não, as organizações indígenas são insuficientes, nós temos que ter a entidade de apoio, as organizações quilombolas são insuficientes para manter sua autonomia, tem que ter sempre instituições de apoio, que acabam sendo mediadoras. Então, esse tempo pandêmico começa a colocar isso em xeque. É um processo político que reforça isso. Da minha interpretação, seria o início do sepulcro dos mediadores. Aquilo que não ocorreu quando houve a descolonização. Aquilo que não ocorreu quando houve a Declaração da República. Aquilo que não ocorreu quando tivemos a Constituição de 88. Então, quer dizer, é como se não tivesse completado, é um processo que não se completou, né? Aliás, naquele momento, você se lembra, na Constituinte,
e pouco antes, a UNI era a instituição forte, que tinha sido criada em 79. E hoje nós temos uma pluralidade, né, um repertório muito grande de representações indígenas, um repertório muito grande de representações quilombolas, que dizem, de certa forma, quer dizer, essas entidades de apoio, esses mediadores, como candidatos a montar essa mediação. Então, eu acho que isso aí é uma novidade, não só no mundo político, mas na própria organização social da sociedade brasileira. É um início de ruptura com uma organização social colonial. Por outro lado, também, né, nós começamos a perceber, e eu acho que esse trabalho também, esse objeto de pesquisa, tendo o trabalho da morte como referência, e os obituários, né, nós começamos a perceber que não eram as narrativas que vinham das famílias, não eram narrativas hagiográficas, ou seja, eles não tratavam o morto como se fosse um santo. Não era um trabalho biográfico da vida de santo. Não era também um trabalho do martirológio, quer dizer, de considerar o morto como um mártir. Não vinha, então, quer dizer, esses dois extremos, eles foram neutralizados. Mesmo entendendo que a pandemia, ela estimula a retórica de guerra, ela estimula uma retórica de sacrifício, ela estimula uma retórica de confronto, porque é um tempo da morte, né? Mas nós começamos a perceber que as famílias, digamos assim, elas estavam com uma pauta de reivindicações territorial, que não foi abandonada, e foi mantida pelas barreiras sanitárias. As barreiras sanitárias, elas foram a afirmação do direito territorial, que elas impediam os intrusos de adentrarem o território, de intrusarem o território, ao mesmo tempo que estimulavam os intrusos que estavam dentro a saírem. Então, foi o bota fora dos garimpeiros na área Caicó, foi o bota fora dos garimpeiros na área dos Cambeba. Então, começamos a ter uma outra medição de forças. E essa biopolítica, ou esse biopoder local, que ele, no início da pandemia, no primeiro mês da pandemia, ele se refletiu nas lutas eleitorais pelos D6, pelos distritos especiais, no caso indígena. Houve uma luta muito grande. E o governo tentou controlar esses postos. Então, isso que a professora Rosa nos lembrou, de agora, o SUS está indo para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Economia, né? Essa tentativa de colocá-lo, que é o início de uma privatização, por mais que se negue, né? É uma terceirização do serviço, uma tentativa de terceirizar esse serviço. Ele está no âmago dessa luta. Quer dizer, ele está no âmago, é quando os biopoderes locais vão começar a se manifestar. Então, tem que controlar os ICEI, no caso dos indígenas. Tem que controlar os postos de saúde. Tem que controlar... Porque já são formas, digamos assim, históricas de dominação. O posto de saúde, o ambulatório, o político local, o prefeito, o vereador. São formas tradicionais de dominar o controle da saúde. Então, agora ela vem dentro de um bojo, ela passa a ser um elemento principal da luta política, né? Para os cientistas políticos até trabalharem melhor isso. Então, nesse ponto, nós também resolvemos privilegiar os documentos, esses 69 documentos que a professora mencionou. Nós pegamos documentos das entidades indígenas e passamos também a propiciar o acesso a eles, como também tentamos propiciar o acesso, né, de várias informações relativas às rifas beneficentes, relativas digamos assim, as vaquinhas virtuais, levando sempre em conta que as barreiras sanitárias, no caso de indígenas, no caso de quilombolas, a professora Rosa mesmo acompanhou o caso de Salvaterra, de quilombola de Salvaterra, as barreiras sanitárias foram colocadas antes de qualquer iniciativa governamental, quando o governo central desdenhava dessa epidemia, dessa pandemia, quando o governo central ironizava essa pandemia como uma gripezinha. Quer dizer, os indígenas não acreditaram nesse mito, né? E eles, desse mito de minimizar os efeitos pandêmicos, e eles produziram as barreiras sanitárias. E essas barreiras sanitárias, elas foram super importantes. E agora, depois o Estado passou a assumi-las. E quando o Estado as abandonou, agora nós fomos surpreendidos com a possibilidade potencial de uma segunda onda. Isso está ocorrendo no caso de Saquarema, por exemplo. E nos obriga a refletir sobre isso. Obriga a refletir com discernimento. Então, eu espero que com isso esteja passando para vocês, né, todos os passos dessa nossa pesquisa
E ela trabalhou simultaneamente o território da morte, juntamente com o território de resistência, né? São dois conceitos, ou duas expressões, que nós procuramos não dissociar. Embora tenhamos apresentados como capítulos diferentes no livro, nós não dissociamos. E esse território da violência é o controle das vias de acesso às terras das comunidades e povos tradicionais. Não só indígenas e quilombolas, mas também os outros. Que passaram... mas esse cercamento não significa um isolamento, não significa o enfraquecimento da identidade? Bom, significaria o enfraquecimento da identidade, segundo os teóricos, segundo o próprio Bauman, segundo o Hobsbawm, né, que a comunidade é o fim da identidade, significaria se, porventura, esse fechamento fosse em si, mas não é em si. Ele é no confronto com quem quer intrusar. Então, é o Friedrich Bach, se dá na fronteira, se dá no limite. A barreira sanitária é colocada no limite, seja num rio de acesso, ou igarapé, seja numa estrada, ou seja, numa trilha. Quer dizer, você tem, então, essa via de acesso. O que muitos povos fizeram, sobretudo no Acre, foi promover uma interiorização das aldeias, puxar as aldeias mais para dentro, distanciando da borda, mas mantendo o controle da borda. Então, as relações se dão da borda, né? Então, nesse sentido, quer dizer, se é verdade, o antropólogo João Pacheco sublinha um pouco isso, que as externalidades elas fortalecem as ações faccionais, nesse caso, né, a externalidade ela foi um fator de fortalecimento das formas de coesão social. Isso é uma especificidade da pandemia, né, onde a externalidade não é... Aí você vai falar, mas isso não se aplicou aos Munduruku. É verdade, não se aplicou. Porque uma parte dos Munduruku, inclusive, não uma parte, alguns indivíduos, né, desse povo, dessa etnia, eles se colocaram junto com os garimpeiros, com os donos de garimpo. Mas isso, nenhuma comunidade é homogênea, é uníssona. Isso é o beabá do aprendizado do conceito de comunidade. É uma unidade social sujeita a divisões, a subdivisões, a facções, porque tem uma heterogeneidade na sua composição. Essa heterogeneidade pode ser levada à divisão por razões econômicas, por razões religiosas, por razões políticas ou de outra ordem. Então, quer dizer, está afinado com o conceito de comunidade, isso não está fora do conceito. Então, quer dizer, entender que as divisões elas existem, pré-existem, isso aí não desdiz o esforço teórico de trabalho com o conceito de comunidade. Por outro lado, a ação dúbia governamental, com múltiplas oscilações entre o negacionismo e o conhecimento científico, elas facilitaram a desconfiança com que essas comunidades e povos passaram a tratar as figuras governamentais, porque perceberam que não havia vontade política de combate à pandemia, que não havia vontade política de enfrentamento, né? Então, nesse sentido, o volume de ações sanitárias dos movimentos indígenas, né, trabalhando, inclusive, no plano do conhecimento, revendo essas séries estatísticas sobre infectados e vítimas fatais de Covid, ele adquiriu uma força política contundente, que colocou em xeque a mediação e que colocou em xeque o intrusamento dos seus territórios. Então, isso significou um reforço do direito territorial pela informação necrológica. Quer dizer, essa discussão não é uma discussão muito fácil, vocês já perceberam, mas ela abre um caminho para que nós possamos entender toda essa iconografia, né? Nós trabalhamos também, até os ciganos soltaram uma série, ajude um rancho cigano na Paraíba, sobretudo na Paraíba, onde há uma concentração imensa de ciganos, né? Auxílio à alimentação para os ciganos, rede dos ciganos, quer dizer, você tem uma série, rancho cigano, rancho de cima, rancho de baixo, sobretudo no município de Sousa, na Paraíba. Quer dizer, os ciganos, ou em Manunguape, na Paraíba também, o rancho do Condado, na Paraíba. Nesses municípios, né, as comunidades ciganas, elas se manifestaram com uma força inimaginável. Então, quer dizer, nesse sentido, a pandemia não significou necessariamente, a despeito do número de vítimas, o enfraquecimento dos povos e comunidades tradicionais. Pelo contrário, elas nos convidam a repensar esses povos e comunidades tradicionais de uma outra maneira. Quer dizer, pensá-los como uma forma de resistência.
que ela não nos permite, digamos assim, uma aceitação e uma facilidade perante as mortes por Covid. Era isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigado, me coloco à disposição para quaisquer indagações, e se fizerem necessárias, porque a minha exposição foi um pouco entrecortada, um pouco falha, eu tive que sintetizar mais de 300 páginas com essa minha fala. Agradeço bastante a paciência também. Muito obrigado. Obrigado, professor Alfredo. Eu fiquei assim, não só com a fala da professora Rosa, mas também com a sua fala. Fiquei aqui pensando sobre, e se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer algumas colocações sobre essa temática, a partir do que me interessaria um pouco, né, nas pesquisas que eu realizo. E acredito que uma série de estudantes, né, dos nossos mestrados e do doutorado no nosso núcleo, na UFPA. É claro que, apesar dessa reflexão sobre a perspectiva de qualificar, né, esses dados, né, e não pensar no quantitativo, mas a gente fica um pouco estarrecido, né, com o que está acontecendo nessas comunidades, né? E realmente é muito preocupante, tá? Eu queria pensar aqui duas coisas. Primeiro, que se esse movimento, né, de repensar essa mediação, né, tutela por parte dos indígenas e mediações das mais variadas formas de relação do governo, né, do Estado, né, com esses grupos, mas também com quem faz essas mediações, se a gente retoma os conceitos de autonomia, né, importantes em algumas literaturas, em algumas abordagens teórico-metodológicas para a compreensão, né, do político em alguns grupos, né, e que a gente chamaria também de comunidades, né. E se for isso, né, ou, enfim, que tipo teórico também pode ser pensado nesse movimento. Mas, se for isso também, essa construção autonômica, ela pode também representar a reação que a gente está vendo em alguns momentos, em algumas situações do início do nosso século, principalmente do que está acontecendo no presente, né, em países latino-americanos ou mesmo em países do centro desenvolvido, mas também com uma série de ações, né, questionando determinados modelos, né, e que a reação ela é uma reação por meio dessas, né, por meios graves, né, e violentos, entretanto, de forma subreptícia, né, ou em formas de não violência aberta corporal, nos protestos, etc., mas também um ataque, uma reação por outros meios, né, que, enfim, são caracterizados em alguns debates teóricos, né, como, por exemplo, a biopolítica, né, necropolítica do Mambembe, e, enfim, não são similares, mas, de qualquer forma, poderia representar essa reação a um processo
quase irreversível de a essa diminuição e essa reflexão da mediação com esses grupos e comunidades. Era assim a primeira. Nós temos outras questões aqui, mas, enfim, se vocês pudessem abordar isso também. Tem alguma questão, mais uma questão aqui que eu vou, se vocês puderem anotar, né, seria da Maiara e relata a questão dos mundurucus, né, que se aliaram a donos de garimpo como forma de sobrevivência. Se vocês querem comentar esse comentário da Maiara, e também seguindo, né? Bom, e ela considera que a não divulgação desses dados, né, por órgãos do Estado é uma espécie de política de extermínio mesmo. Bom, aí eu pararia aqui e passaria a palavra para vocês comentarem essas indagações minhas também e de outras pessoas aqui no chat. Obrigado. Eu posso, talvez seja mais discreta a minha intervenção, mas estava nesse momento pensando o quanto estar atento a essas situações concretas ela pode tornar nossos temas de pesquisa mais atualizados, né? Eu chamo a atenção para os processos de seleção de candidatos aos nossos programas que, em muitos momentos, parecem perder-se de uma contemporaneidade, né? Não necessariamente porque é uma imposição, mas porque certamente temos que entender um grau de mudança. Eu vejo isso muito importante. Eu estava, dos pontos que eu tinha notado aqui também, porque acompanhamos neste momento, estes últimos 2 meses da pandemia também, o que é uma campanha eleitoral em moldes de situar um momento que é extremamente complexo dessa, não diríamos transição, mas do que representa a pandemia. Eu vejo, a título do que o professor Alfredo mencionava sobre mediação e o que frisa o Silvio em relação à autonomia, pelo menos 3 dos candidatos a vereadores nos municípios de Baião, de Salvaterra e de Barcarena são quilombolas que acompanharam de uma forma intensa esta pandemia. Eu me pergunto, essa teoria política, essa ciência política, como está permitindo-nos acompanhar isto que é muito importante. Se há uma fixação em termos de uma política, diríamos, de continuidade, ou estas novas campanhas realizadas no momento pandêmico, elas têm a capacidade de absorver esse contemporâneo, né? Da mesma forma, ou seja, ciência política tem que falar em outros termos, utilizando outras categorias, e talvez aí a questão que traz o professor Alfredo sobre mediação seja muito importante, né? Eu queria também, então, sobre o caso do Munduruku, não vou me manifestar assim abertamente, mas acho que é o acompanhamento concreto dessas situações que permite não apenas não ter opinião, mas ter elementos concretos que possam
nos dar ideias. Eu acho que povos indígenas, povos e comunidades tradicionais mostraram durante este período uma capacidade de organização muito, muito especial, né? Vimos isto pelas barreiras sanitárias, pelas vaquinhas, por eles próprios ter recenseado as suas galinhas, a capacidade de ter costureiras para fazer máscaras. Foi uma questão intensa dessa capacidade de ação, né? E que nós esperamos que talvez a campanha eleitoral possa revelar situações novas. Então, eu acho que isso é muito interessante, que vai a conversa para esta ideia do professor Alfredo, do fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais durante a pandemia. Foram organizações como a PIB, que tiveram à frente de um confronto de uma política de Estado em relação à pandemia, e a pandemia e politicamente como estava produzindo um controle e um negligenciamento em relação às suas vidas. Então, o que me chama a atenção é esta questão de evento dessa natureza, não sei se a palavra evento daria conta, mas o quanto eles são importantes para transgredir uma certa conforto em termos de nossos projetos de pesquisa, de nossas observações. Também ele está significando uma mobilização em termos de uma discussão política. Eu acho que não podemos, talvez ainda não é o momento de recuperar o que foi, representou uma mobilização para estar à frente de uma internet e poder trazer temas que estavam controlados, havia um controle sobre determinados temas. Né? O que se falou sobre racismo, o que se falou sobre os sistemas de saúde, o que se falou a nível de uma diversidade de temas que escapam. Acho que também aqui os profissionais da mídia, da comunicação, têm algo muito novo a estar apresentando. Então, eu aponto que de fato, estamos diante de questões novas, e isso depende de uma capacidade de leitura do que nós temos. Né? Eu falava sobre os cemitérios, estou muito atenta, ainda não consegui chegar a questões sobre a forma como os cartórios organizaram os seus trabalhos, que representou essas várias instituições que foram mobilizadas, né? Os serviços funerários que foram mobilizados. Quanto nós teríamos que estar atentos, para não deixar de poder dar conta de algo que nos escapa, porque parece que o retorno a esse normal, que não é normal, nos deixa um pouco, novamente nos produz uma cegueira daquilo que foi vivido com intensidade. Intensidade, inclusive, eu vejo hoje quanto é importante, porque continuamos muito atentos a quem adoeceu, como é que estão ocorrendo essas situações. Continuamos muito preocupados com uma segunda onda, que muitas das ações que podem ser pensadas estão planejadas após o dia 15 de novembro. Então, estamos também atentos às questões que estão ocorrendo a nível internacional e que nos colocam o Brasil e a sua política em relação à pandemia numa situação crítica. O professor Alfredo tem apontado
que esse trabalho sobre o território da morte, os obituários, é um documento fundamental para pensar questões que já foram apontadas em termos de práticas genocidas do Estado. Acho que seriam esses meus comentários. A professora Alfredo. Bom, o Jean-Paul Sartre, ele considera a mediação como necessária. Ele diz que tem grupos, tem agentes sociais que consideram a mediação como necessária. Então, essa questão levantada pelo professor Silvio, sem a presença física, pela possibilidade da presença física do mediador, ou do candidato a mediador, nós teríamos uma autonomia forçada, entre aspas. Quer dizer, a pandemia gerou uma autonomia forçada, uma autonomia involuntária, uma autonomia que não foi, aparentemente, no primeiro momento. Eu acho que no primeiro momento, eu acho que esse foi um dado assim, central, no primeiro momento. Né? Eu acho que esse aí foi Agora, nesse momento de dificuldades da presença física de mediadores, essa autonomia forçada pode aparecer como um ato defensivo, né? Como um ato defensivo. Acho que a própria pergunta da Maiara diz assim, os Munduruku que se aliaram aos donos do garimpo foi uma forma de sobrevivência, quer dizer, que é o contrário da autonomia. É como se, nesse momento, tivesse, por um lado, autonomia forçada pela ausência de presença física. E onde você tem presença física, você tem uma subordinação como forma de sobrevivência? São dois elementos que estão em jogo. Eu suspeitaria, eu acho que as entidades dos Munduruku, eles não considerariam esse argumento que foi levantado. Eu acho que eles acham que não é uma sobrevivência. Há uma discussão sobre isso. Há, inclusive, uma tentativa de desqualificação. Essa tentativa de desqualificação ela foi coroada com a premiação agora internacional da Alessandra Munduruku, não sei se vocês acompanharam, né, que é justamente contrária a isso, faz a denúncia disso. Então, nós temos aí dois procedimentos a serem trabalhados. Né? Agora, o trabalho com o conceito, repensar a mediação, repensar a tutela, repensar o lugar dos próprios povos indígenas e de comunidades tradicionais dentro da cena política, do campo político da sociedade brasileira, eu acho que nos obriga agora a reinterpretações. Né? Eu não sei se a gente não tem condição de fazer um acompanhamento das eleições municipais. A professora Rosa já sublinhou isso nas áreas que ela tem trabalho, né? No caso de Salvaterra, ela sublinha muito bem isso, o número de candidatos. Mas nós não temos pernas para fazer isso de uma maneira muito, muito geral, porque nem sempre os indígenas, no caso dos indígenas, ou quilombolas, eles se apresentam como indígena ou como quilombola. Né? Haja visto que a FUNAI não considera aqueles que estão na cidade como sendo indígenas, aqueles que não têm o RANI como sendo indígenas. Então, quer dizer, o órgão tutor, ele ainda tem um filtro, que ele é que diz quem é. Não é autodefinição, ele contraria a Convenção 169. Então, quer dizer, nós temos aí que ter um recurso de pesquisa. Eu acho que a reflexividade aí é fundamental. Ela coloca em jogo a nossa insuficiência teórica, mas coloca em jogo, sobretudo, a nossa dificuldade de ter métodos eficazes de coleta de informações que sejam capazes de filtrar todas as dificuldades que esse tempo pandêmico eles têm sobre nós. Eu acho que é isso, professor Silvio. Ok, professor. Obrigado, professora Rosa. Obrigado, professor Alfredo. Nós vamos chegando assim ao final, né, da nossa transmissão. Eu queria pedir aos professores algumas breves palavras finais, né, para a gente poder encerrar o seminário. Lembrando que amanhã, às 14h, nós temos uma mesa sobre Belo Monte e no próximo dia 12 uma outra mesa sobre o estudo das Guianas aqui no norte do Brasil. Então, eu espero vocês, né, nesses encontros. E, professores, eu passo a palavra a vocês para as suas considerações finais. Bom, eu iniciaria ou finalizaria agora a nossa
intervenção, convidando vocês a consultar o trabalho que nos referimos, né? E talvez desde o lugar de nossa academia, esse lugar atento de observações, especialmente o que está ocorrendo na Amazônia, tudo aquilo que pode converger para criar limitações, restrições a esses povos e comunidades tradicionais que, de uma forma muito, diríamos, em muitos momentos muito criativa, eles conseguiram salvaguardar as suas vidas. E eu quero finalizar homenageando e fazendo ao mesmo tempo uma profunda manifestação de solidariedade por aqueles que viram suas familiares mortos ou o sofrimento da doença do Covid-19, da mesma forma que exaltar, como ouvi falar a nós durante um evento da Associação Brasileira de Ciência Política, quais, novamente, as questões que nós podemos estar atentos e a determinados campos de conhecimento contribuir para, dentro de uma posição de uma observação ativa, uma descrição desses processos para mudar tanto a cena de nossas próprias pesquisas, de nossas próprias observações. Então, agradeço muito e recomendo a leitura, a consulta do site onde está o livro. Também o livro, na semana passada, foi divulgado num evento sobre necropolítica na Universidade Federal do Pará. E a todos nossos agradecimentos. Eu também gostaria de agradecer, né, muitíssimo ao convite, agradecer a gentileza do professor Silvio e agradecer ao NAIA pela oportunidade de discutir resultados do trabalho, que eu considero que são importantes para que nós possamos, inclusive, avançar no nosso conhecimento sobre as situações sociais da Amazônia nesses tempos pandêmicos. Muito obrigado, um abraço a todos, obrigado pela paciência. Então, obrigado, professores, até breve e se cuidem, né? Nesse momento, isso é importante. Até logo. Até logo, obrigado.